confessou a prática do delito, né, assim, de uma maneira fria, né, reconhecendo que realmente ele foi no intuito de agredir para matar, né, não teve assim nenhum momento assim, não percebe um arrependimento dele, né? Deu um golpe na região aqui do abdômen que seccionou a aorta dele e foi a óbito poucos minutos depois. Logo depois daquilo, a risadinha e saíram os 4, os 5 correndo. O fato aconteceu em 2007, provavelmente em junho para julho de 2007, e nós tomamos conhecimento do ocorrido numa segunda-feira, através da internet, que um cidadão de origem francesa, havia sido golpeado e morto, né, após a passeata do orgulho gay, que é realizada aqui em São Paulo. Houve a parada gay no domingo, né? E na sequência acho que tinha um feriado ou algo assim. E aí quando nós chegamos, né? Falaram, foi morto um turista francês na parada gay. Aí no primeiro momento a gente falou, nossa, esquisito, mas na parada gay, será que foi um caso de homofobia? Chegou pra gente a informação que durante o domingo da parada gay, já no finalzinho, tinha ocorrido um homicídio na Alameda Franca, esquina com a Rua João Manuel, próximo da Rua João Manuel, quase esquina. Ele veio para o Brasil, a princípio, para fazer tratamento dentário, porque o tratamento dentário aqui no Brasil é de melhor qualidade e mais barato que na Europa, que lá a odontologia é um braço da medicina, né? Não é uma especialização, diferente daqui que tem que é autônomo. Por isso o sucesso dos dentistas, né, brasileiros em Portugal e Europa. O trabalho ficou bom e barato e ele veio para cá somente para isso. O local onde se deu o crime a gente pode dizer, próximo aonde ele estava hospedado, na Vila Mariana. Não é um local muito distante da casa de onde ocorreu o fato, né? E fora, foi na região ali, que é uma região de bares, né? Próximo à Paulista, perto também. Foi praticamente no final de toda a passeata. Quando ele estava saindo do estabelecimento, ele foi golpeado, foi só um golpe. Esse golpe foi um golpe certeiro que pegou a aorta abdominal e dissecou. E a morte é instantânea, é questão de segundos para ele vir a óbito, né? Esses agressores que frequentam também a região, eles tinham acabado de ter um confronto com um grupo antagônico. Eles teriam até saído brigado, entrado em viés de fato. E na descida, eles conseguiram perceber que a vítima e as 3 testemunhas estavam próximos ali do estabelecimento bancário. Quando eles, de inopinos, armados com uma faca, veio correndo e desferiu esse golpe na vítima. Poderia ser, presumo eu, em qualquer um dos 4. Mas o primeiro que ele virou, ele conseguiu aplicar e sair. Veio na velocidade, sabia utilizar a faca muito bem. Pela habilidade que ele tem com o karatê, ele acabou, no caso, acertando só um golpe, como agrediu, saíram ao mesmo tempo. Foi algo muito rápido. Foi questão deles observarem, verem a vítima, agredir e sair. Não teve como outro meio de a gente conseguir pegar imagens, nada. Eles saíram, porque eles conhecem bem a região, e acabaram indo embora. Nesse transcorrer dessa investigação, surgiu outros casos também praticados por eles. Foi uma agressão a um rapaz de origem boliviana, né, cujo inquérito, a princípio, correu pelo 4DP, que ele também reconheceu todos os integrantes dessa facção. Seria um movimento que fugia um pouco da característica do movimento punk. Geralmente o punk é anarquista, né, um movimento por si só anarquista. É um movimento, digamos assim, de extrema esquerda, que prega o fim do Estado, como nós reconhecemos, de religião, é anti-tudo. E é raro você ver alguém do movimento punk ter essa relação, né, muito próxima ao movimento skinhead, que é um movimento mais radical, assim, a favor do Estado totalitário, um Estado forte, e contra as minorias. Para nós foi uma surpresa ter um braço punk, né? No caso, meneando com uma atitude mais skinhead, um modo mais skinhead de ser.
né, que é o grupo Devastação. Tem um outro elemento também, e aí é por parte dos homofóbicos, que eu acho que valeria a pena acrescentar. Eles aprendem, tá, que eles não podem se aproximar e gostar de pessoas cuja orientação sexual, desejo, é com pessoas do mesmo sexo. Acontece que tem uma coisa. É importante a gente olhar para o grupo no qual esse homofóbico está inserido. Então, vou pegar um exemplo, um skinhead ou um grupo de punks, né? Então, é necessário o quê? Esta pessoa seja aceita num grupo. Então, a necessidade de ter uma identidade grupal, principalmente quando você é adolescente, início da fase adulta, tá? Faz com que esta identidade se fortaleça no grupo, quanto mais eu odiar um grupo rival. Então, ninguém fortalece a própria identidade sem existir um contraste. Então, a gente vê, por exemplo, em times de futebol, né? Quanto mais você ama o seu time, mais você odeia o time do outro time. Então, também, né, na identidade grupal do adolescente, ele vai, com seus pares ali, construindo essa identidade, essa convicção, essas crenças das quais eu já falei, né, em cima de uma rivalidade com outro grupo. E com a gente acontece isso, né? Mesmo dentro de uma mesma empresa, por exemplo, o pessoal do 5º andar e do 6º, da produção, do almoxarifado, da diretoria, com eles é a mesma coisa, só que dentro do grupo deles, eles são coesos. O que eles atacam é o grupo rival. O que vai determinar a rivalidade são os princípios que norteiam aquele grupo, a moralidade. No caso dos homofóbicos, é justamente isso, né? Ele agrediu tendo noção que ele causaria a morte da pessoa, daquela pessoa que foi agredida. Até pela posição que ele desferiu o golpe, foi o único golpe, o golpe fatal, né? E por ser um lutador de arte marcial, ele tem esse conhecimento dos locais vitais que ele pode agredir uma pessoa, ou com a mão, ou com qualquer outro instrumento, né? Que seja uma extensão do próprio corpo. O Gregor Landoar foi ferido, né, com um golpe de faca, que dissecou a aorta abdominal e morreu instantaneamente. Mesmo assim, foi socorrido, né, por policiais militares, mas já chegou em óbito, né, na Santa Casa. O trabalho de investigação começou em cima de quem? Desses 3 rapazes. Eles se lembravam de alguma coisa, além desse grito, ou conhecer alguma coisa, uma risada, né? Que eles fizeram questão de dizer, nós ouvimos uma risada assim, sarcástica, né? Quer dizer, uma agulha no palheiro. Não tinha imagens, para a gente trabalhar com imagens, né? Embora ali um local que tem instituições bancárias, é um local que tem condomínios, né, de alto padrão, também monitorados, né, por câmeras, mas não chegamos a ter acesso a nenhuma imagem que nos desse, né, quem seriam essas pessoas que teriam atacado a vítima. Bom, o trabalho de investigação continuou, vimos, né, os 3 rapazes, fui até o IML, perguntando, né, aquela lesão, isso nos foi dito pelo diretor à época do IML, que isso daí foi quem sabia utilizar muito bem uma arma branca. Não era um golpe fácil de dar, uma facada, né? Um golpe com a faca é algo que, ao contrário do que todo mundo pensa, projetou, ela entrou em contato com o corpo e facilmente entra, não, muito difícil, que exige muita força e habilidade com esse tipo de instrumento. No transcorrer dessa investigação, no dia que nós fizemos um levantamento do local para precisar mais ou menos, né, como que foi, uma simulação, né, do que tinha ocorrido com a perícia, à noite, tivemos a notícia que um garçom havia sido morto na região, também ali do 78, por um grupo de punks, pelo fato dele ser nordestino. A gente sabe que existe uma discriminação quando você toca no assunto skinheads. Mas não sabia que um grupo de punks também estava atacando negros, atacando nordestinos, né, que foge um pouco, né, da característica desses grupos. Foi quando se salvou no pendrive a fotografia das pessoas que foram detidas, né, nesse meio. 3 maiores e um grupo de menores. Aí começamos a investigação, trazendo, né, os 2 maiores, né, para serem reconhecidos pessoalmente, que não foram reconhecidos, e eles ficaram na dúvida quanto ao menor.
18 dias depois, quando o menor foi requisitado e foi trazido à equipe Charlie Leste, no caminho ele já estava se vangloriando, falando da autoria desse tipo de crime. O que nos ajudou bastante foi o trabalho de redes sociais. Na época não tinha Facebook, mas tinha o Orkut. E no Orkut, pelas informações que ele deu, pela pesquisa que o pessoal nosso foi fazendo na delegacia, conseguimos levantar o Antrax, que é o Genésio Mariucci Filho, né, que seria o autor do golpe, uma pessoa que faz lutas marciais, inclusive karatê de contato, né, o estilo Kyokushin, e sabia manusear muito bem a faca. Nesse espaço de tempo, nós conseguimos levantar a qualificação dele. Ele estava também procurado pela justiça pela prática de roubo, né, de um aparelho celular. E no reconhecimento dos 3 rapazes, eles ficaram na dúvida desse menor, né, que na época era menor, e o Jambu. Quando ele deu a risada, falou: essa risada que nós ouvimos quando do golpe. Com a qualificação do Genésio, né, com essas informações, o reconhecimento a princípio fotográfico, o outro passo foi deter o Genésio. Informações que nós tínhamos que ele morava na região da Baixada do Glicério, né, e a família dele tinha propriedades de várias habitações coletivas, ou seja, pensões, né, que sublocam quarto para moradores. Aí começamos a ouvir. Foram notificadas algumas pessoas, né? As pessoas que estavam acompanhando o turista. E chegando lá, a gente via que eram rapazes, né, homossexuais, e que tinham um nível intelectual muito bom. Um era estilista, né? O outro era ator, o outro era professor de línguas. A gente vê que eram pessoas bem formadas. E começamos a questionar o que aconteceu, o que deixou de acontecer e tudo mais. Aí eles explicavam que estavam num restaurante e de lá eles saíram, todos os 4 juntos. Aí chegou um determinado ponto, eles acabaram parando, onde um estava passando mal, vomitando, e um foi a parar o outro e 2 ficaram, o turista e mais um rapaz ficaram conversando. E no meio daquela conversa surgiu um grupo de rapazes que passaram, aí meio que esbarrou no turista, e quando menos espera, ele já estava caindo ferido e eles deram um grito e saíram correndo. Tecnicamente era isso. Aí perguntamos características, como é que eram os rapazes. Tinha um assim, tinha um assado, um era muito alto, o outro era mais forte, tinha 2 que aparentavam ser menores. E em cima dessas características, né, que a gente ouviu com essas testemunhas, a gente começou o trabalho de campo. E perguntando se houve algum tipo de abordagem dentro desse aspecto, falou que não. E o mais engraçado é que a pessoa que estava conversando com o turista, ele confessou que tinha bebido muito e tinha fumado maconha. E não lembrava direito o que tinha acontecido. E um deles falou que no meio da situação, a empolgação entre eles, parece que um meio que trocou carícias com o turista, aí foi onde esse grupo chegou. No primeiro momento a gente foi, tá um pouco esquisito. Não identificamos o grito, mas a gente identificou que não era algo comum. Era algo voltado à situação que eles ali estavam, meio de carícia, que evidenciava uma situação de homofobia. E aí, nesse intervalo, levantamos a questão ali na delegacia. É de homofobia, né? Não tem como fugir. E nós fizemos o roteiro que ele tinha feito a partir da descida com os meninos lá que estavam com ele. No bar, o pessoal do bar falou: olha, aqui não teve confusão. Falamos com outros vigias da rua, realmente eles falaram que nunca teve confusão, que a única confusão que teve foi na hora do homicídio dele, que ele levou a facada no abdômen, que gerou a morte dele porque pegou na veia aorta, né? Aí nós começamos o trabalho de investigação. Aí você começa a colher várias coisas, né? No entorno, o tipo de crime, porque começou a esclarecer um pouco no seguinte sentido. Quando teve a perícia do corpo da vítima,
já informaram pra gente que quem tivesse dado essa facada seria uma pessoa que praticasse artes marciais, porque soube onde dar a facada e foi com uma certa força. Que uma pessoa franzina assim não ia conseguir. E a partir daí a gente começou a rastrear outros acontecimentos na região, que aí a gente já começou a ter a clarear para saber o que teria mais ou menos acontecido, né? Aí foi levantado mais, eu acho que 2 casos de agressões, 3 casos de agressões contra homossexuais. Aí se já começou a aventar a hipótese de ser um crime homofóbico. Agora, é claro, quanto mais este objeto de ódio, tá, se afastar deste ideal, então vamos pensar, branco, heterossexual, bonito, classe média alta, qualquer afastamento disso vai intensificar, tá? Então, claro, um homossexual, negro, pobre, vai sofrer muito mais, tá, do que outros homossexuais numa condição um pouco melhor, tá? Existe uma preparação da polícia pela uma delegacia que hoje é DECRADE, né, que a princípio era o antigo GRADE, que fazia parte da estrutura da Secretaria de Segurança Pública, que surgiu em 99, justamente para combater, a princípio, né, as intolerâncias raciais e de gênero, né, que surgiu quando do ataque do Edson Neres, que foi aquele adestrador que foi morto na República. A partir dali se criou esse grupo no gabinete do secretário. Depois teve um período que teve um desvio de foco, né? E retornou esse grupo fazendo parte do DHPP, isso em meados da década de 2000. Né? Se criou primeiro um grupo especial, depois se criou a delegacia, né? Que era de intolerância futebolística, que hoje está separado, que é a 5ª delegacia, e a 4ª delegacia, que é de intolerância racial e de gênero. Porque era um universo, assim, diferente. Por exemplo, eu gosto de samba, então eu não manjo nada de rock, punk, hard rock. Eu tive que aprender aquilo. Então a gente teve que sair do nosso universo e entrar dentro daquele universo para poder entender. Aí é onde a gente entendeu que existia várias facções de punks. Era o Careca do ABC, o Devastação, tinha outros 2, 3 grupos, e que normalmente, assim, quando tinha manifestações, hoje falam muito desses black bloc. Eles faziam mais ou menos a função desses black bloc. Arranjavam uma luta, ia lá, brigava, chutava, batia, aprontava. E no período que eles não tinham nada para brigar, eles brigavam entre eles, né? Então tinha muita rixa entre o Careca da ABC, o Devastação Punk e os outros grupos. Eles tinham ataque a grupos de homossexuais. Então ele olhava, tinha um perfil, eles atacavam. E a gente começou a perceber que tinha um padrão, que eles atacavam sempre com faca. E aí a gente começou, peraí, vamos ficar atento que aqui tem um padrão. E começamos a observar isso. Aí um dos investigadores que trabalhava conosco, ele começou a entrar nos Orkuts e aprender aquele universo. E começamos a verificar pontos, locais onde eles frequentavam e tudo mais. Algo que uma delegacia que trabalha especializada neles já sabiam. Então nós tivemos que entrar dentro desse universo para poder desenrolar a investigação. Então essa foi uma das grandes dificuldades que teve. Assim, uma dificuldade que a gente tem é exatamente essa, são as testemunhas. Porque o crime de homicídio é um crime muito mal visto pela população, porque acha que também vai ser morta, alguma coisa. Então a gente tem o pessoal tem muito medo de se apresentar. Entendeu? É um trabalho difícil. Eu, na minha opinião, acredito que há pouco caso de resolução que a gente consegue dar, o problema mais são as testemunhas, que as pessoas não se apresentam, né? Para dizer o que realmente aconteceu. Então, a gente geralmente fala para os familiares, fala assim, eu preciso que você me informe alguma coisa, porque, infelizmente, a gente não tem bola de cristal para adivinhar, certo? Então, precisa me dar um norte,
um fio do novelo de lã para a gente conseguir puxar isso para poder resolver o caso. Porque senão, se ninguém falar nada, eu não tenho como chegar em nada. Naquele caso ali, não teve preservação do local, que ele ainda tinha uma possibilidade, ainda estava praticamente agonizante. Então, o trabalho da Polícia Militar, no princípio, foi socorrer, né, para ver que conseguia preservar a vida dele. Mas a preservação do local é fundamental. Os dados que a gente coletou das testemunhas, né, que foram ali identificadas, né, que os 3 rapazes estavam com ele, também foi fundamental para a gente poder chegar na autoria, porque eles conseguiram identificar o autor e os autores, né, pela risada. Por incrível que pareça, esse é um detalhe, né, que a gente sempre na entrevista dos investigadores, na oitiva que a gente faz na delegacia, né, as informações do local são importantes. Os vestígios de sangue, os vestígios eletrônicos são as câmeras, mas aquelas pessoas que presenciaram, né, os detalhes, como a risada, os detalhes, como o grito, né, que seria uma identificação desse tipo de facção dentro do movimento punk, foi fundamental para a gente poder caminhar e chegar nessa autoria. É uma faca comum que você vê em casas de pesca ou de armas, né? Que para quem tem essa habilidade não precisa ser uma faca muito grande, o tipo peixeira, basta ser ela ter o boom e a facilidade dele ter de manusear e desferir o golpe. O natural da cobrança, né, que todo crime de repercussão você realmente tem que correr e dar a resposta, né, de uma forma rápida. E o que ocorreu? Acho que 67 dias foi um tempo que a equipe praticamente parou e conseguiu dar cabo, né, e o resultado veio surtir com a condenação dele. A maior dificuldade foi a ausência, a princípio, nas 2 primeiras semanas, de qualquer informação, de qualquer notícia sobre esse tipo de agressão, que não era, embora tenha acontecido com Edson Neres, né, há anos atrás, há cerca de quase 8, 10 anos atrás. Nesse caso específico não se tinha, né, e nunca se teve uma agressão tão visceral no período da passeata do orgulho gay. Pela estrutura que é montada, pelos contatos que são feitos, né, entre as várias organizações e a polícia, dificilmente você tem esse tipo de ação. Foi pós a passeata, né, já terminando, fora do perímetro, né, que seria policiado, né, para evitar esse tipo de agressão. Então aí que foi a grande dificuldade. O local, embora de condomínios, né, de alto padrão, um local que você vê pouca circulação de pessoas, pelo menos naquele período da noite. O primeiro fio a ser puxado é trabalhar quem seria, né, praticaria esse tipo de agressão, né, contra o homossexual. Se trabalhava a princípio com algum grupo de intolerância mais radical, tipo skinheads, e posteriormente, com a prisão deles, né, 15, 20 dias depois, surtiu essa linha, né, de partir aqueles meios, né, que a polícia, mais tradicionais que a polícia trabalha, o reconhecimento pessoal, fotográfico e pessoal, né, que nos garantiu a certeza que nós estávamos no caminho certo. Quando ocorreu o crime, a primeira coisa que você vai pesquisar, quando você trabalha com homicídios, você analisa principalmente o perfil daquela pessoa que morreu. Quem é aquela pessoa? No caso, um francês que não tinha vínculo nenhum aqui. O que ele veio fazer no país? Bom, se chegou quem? Né? Puxando as informações, olha, tem um BO de 2 dias atrás que foi feito por um amigo. Então, o primeiro passo, correr atrás desse amigo para saber o que ele estava fazendo no Brasil, né, o que foi feito, correr atrás do dentista para confirmar esse álibi, e foi confirmado, né, que nós temos até as imagens, né, da arcária dentária dele, fotografia dele, tudo que foi cedido pelo dentista que foi ouvido, confirmando que aquilo que o amigo falou realmente era um fato, né, verídico, verdadeiro, né, que ele veio aqui para fazer o tratamento. E depois correr atrás dos possíveis autores. As testemunhas foram de conhecerem ele ali, né, conversando, embora os 3 tinham amizade, eram pessoas próximas, né, que não eram aqui de São Paulo, eles eram da Grande São Paulo, né, de São Bernardo, se não me engano, e que casualmente encontraram com ele nesse bar e ficaram conversando, bebendo, que um deles, como era estilista, falava muito bem o francês. E seria o interlocutor, né, da vítima com os outros 2 colegas, né? E a partir daí que a gente foi traçando o perfil do que ocorreu, desse tipo de agressão ocorrida. E ficou aquela dinâmica, né?
Trouxemos ele apontou essa circunstância e apontou o antrax. Ele não sabia o nome, mas sabia que era o antrax. Fazendo as buscas dentro do sistema o Infocrim, a gente localizou o antrax. Era Genésio Mariuzzi Filho. E pegamos a fotografia. Apresentando a fotografia, ele falou, não, esse é um antrax. Aí, dentre aqueles que a gente passou a monitorar, ele apontou, ele está aqui nesse, está aqui nesse. E estimulamos, começamos a falar, não, legal, pô, vai lá, e aí, o que mais vocês fizeram, tal? Aí ele foi apontando mais outros casos. O tal de Maicon foi também agredido à faca, quase morreu. Apontou mais uns 2, 3 casos, que a gente via que era um padrão que tinha entre eles, em agredir homossexuais. E aí, com isso, nós chegamos no antrax. No antrax, daí teve o Carioca, teve mais outros 2 rapazes. A maioria deles, família que proporciona uma certa educação, não são nenhuma pessoa assim de alta sociedade, mas são pessoas que têm acesso à escola, à educação. Eles não falavam mal, muito pelo contrário, eles falavam muito bem, se colocavam muito bem. Tinha até algo que idealizavam. Uns falavam que era hardcore, e outros falavam que era anarquista. Eles tinham algo que legitimava aquela escolha que eles tinham. E o antrax tinha esse aspecto da homofobia. E com isso, a gente conseguiu individualizar o antrax. Trouxemos as testemunhas, as 3. 2 deles apontou, porque viram. E ficamos naquele ponto. Como é que a gente vai fazer agora, né? Vamos pegar ele ou vamos pedir o mandado de busca e prisão e prender, tentando localizar a arma do crime? Foi aí onde a investigação foi meio que atropelada pela nossa chefia. Porque, de repente, a gente viu o delegado que sustentou nosso trabalho, né? Falou, trabalha, vamos em frente, não vamos abrir tanta a informação, porque quando a criança é feia, ninguém quer ser o pai. Agora, quando a criança é bonita, as pessoas atravessam o trabalho. Então, assim, a gente mantém, eu seguro essa informação para que dê tempo da gente prender os caras. Quando a gente menos espera, estavam querendo remover o delegado da equipe, porque acharam que não estava dando providência. E aí a gente não fomos atrás da faca, fomos atrás já do autor. Aí os investigadores pararam, né, na porta, chamaram, pode vir aqui conversar. Quando chegou no lado de fora, por favor, acompanhe a gente para ir até a delegacia, que a gente precisa esclarecer. Não, deixa eu voltar, não. Porque senão a gente ia incorrer num abuso. Levamos na delegacia, passamos ele em reconhecimento pessoal e a testemunha apontou com 100% de certeza que era ele. Quando a gente está numa investigação de homicídio, ou tanto o delegado como o investigador são, às vezes, chamados pelos relatórios que são feitos e pela investigação que te leva a teste. A investigação presencial do caso, né? Então, para o trabalho da promotoria, é bastante salutar chamar o delegado ou a equipe de investigação, porque nós sabemos de detalhes, né, que podem ser aclarados naquele exato momento. Então, a gente no caso, oficiado, vamos até o tribunal do júri, ficamos na sala de testemunha, que é uma sala que você não pode ter contato com outras testemunhas, ou com a imprensa, ou com qualquer outra pessoa, até o momento que você entra em plenário para poder prestar o depoimento. E esse depoimento hoje é direto, né, que é a mudança que nós tivemos no Código de Processo de 2008 para cá, é direto, não precisa mais eles perguntarem para o juiz reperguntarem para a gente, né? Que na época foi nesses moldes que a mudança do Código de Processo foi em 2008 para cá. E hoje, né, em dia, facilitou também para a testemunha, para o jurado. O jurado pode arguir também a testemunha de uma forma direta, né, solicitando ao juiz. Então, isso ajuda a aclarar, principalmente na hora que ele vai para a aquisitação, né, para ele voltar pela condenação ou a absolvição do réu. Então, a experiência que a gente faz como muito
que eu acho salutar. Eu não me sinto incomodado de depor, né? Principalmente daquele trabalho que você fez, acompanhou, né? Para e passo, tudo que... E sabemos dos detalhes, né? Dos pequenos detalhes da investigação. Ele estava sentado no banco dos réus, né? Que hoje, com essa mudança, não tem mais banco dos réus. Todo mundo ele senta do lado dos defensores dele, né? Estava lá presente, como ele estava presente na delegacia no dia também, assim, né? De uma forma tranquila. Foi usado todas as qualificadoras, né, do crime de homicídio 121, baseado em quê? Na realidade, a gente, quando fala triplamente, homicídio triplamente qualificado, na realidade ele não é triplamente qualificado. Você só pode imputar uma qualificadora e as outras qualificadoras, né, que também são importantes, mas não tem aquele valor que teria uma mais grave, serve como majorante daquela pena. No caso, ele entrou no artigo 121, parágrafo 2º, se não me engano, inciso 3º, porque não deu nenhuma oportunidade de defesa para o rapaz, né? E agiu de uma maneira até, de certa forma, covarde, né? Percebendo que os três estavam ali, dava para perceber nitidamente que eles estariam embriagados, né? E ele agiu de uma maneira que não deu chance e oportunidade alguma de defesa deles, né? Então, esse golpe que ele deu praticamente pegou totalmente de surpresa, né? A vítima não teve condições de se defender, né? Foi pego de uma maneira até traiçoeira, e o motivo torpe, pelo fato de ele estar conversando com homossexuais, né? Isso daí não dá o direito a ninguém, né, a agredir qualquer pessoa, tirar a vida de qualquer pessoa, por uma questão que é de coro íntimo, né? Foro íntimo. Passado algum tempo, isso, né, sucintamente, como eu falei, 67 dias depois, ocorreu a prisão do Anthrax, ou, no caso, do Genésio Mariucci Filho. Ele foi detido por uma equipe, pelo Marcos, pelo Alex e pelo Alan. Ele confessou de plano que tinha ocorrido, passado o tempo, explicou, né, de certa forma, o ódio que ele tinha por homossexuais e que não justificava, né, para todos os efeitos, aquele tipo de conduta. A partir dali, como ele já estava procurado, não teve a necessidade nem de solicitar ou representar pela prisão temporária, foi indiciado. Posteriormente, ele foi indiciado. E quem findou o inquérito, que aí já tinha saído na semana seguinte da equipe, foi o Dr. Maurício Rezende, que representou pela preventiva que foi decretada. Posteriormente, ele foi denunciado e foi condenado a 28 anos, se não me engano, 27 anos de reclusão, no júri ao qual eu participei como testemunha de acusação. Na realidade, seria uma maneira de se a gente percebe que por trás de toda essa conduta dele, se há uma baixa estima, né? Porque a necessidade dele praticar alguns delitos e expor isso no Orkut à época, né? E dele traçar esse tipo de relação não procede, porque o Edson Neres era cidadão brasileiro e o trabalho também foi mais rápido até do que no caso do francês. Praticamente numa noite, praticamente se deteve todo um grupo, né, e se condenou aqueles que conseguiram ter prova. Então não procede essa aí a falsa ironia, né, por parte dele, né? Se fosse também contra um dos três rapazes, com certeza nós também investigaríamos e chegaríamos à autoria. O foco de ataque sempre é a orientação sexual. Então, é diferente, por exemplo, de você não aceitar, que às vezes acarreta uma certa hipocrisia, né? Eu não tenho nada contra, mas não quero em casa. Isso é uma certa hipocrisia. No caso deles é muito mais radical. É um objeto, são pessoas que precisam ser eliminadas, né? Então, quanto mais se afastar do padrão normativo, maior vai ser o ódio, maior a necessidade de ataque, né? O homossexual é aquele cujo desejo sexual é orientado para uma pessoa do mesmo sexo. Então, homossexual a gente fala de orientação do desejo, tá? O desejo segue este caminho. Então, não é uma opção, tá?
Porque dentro das sanções sociais, que antigamente eram muito maiores do que hoje, se fosse uma escolha, não seria a escolha mais adequada, né? Então, o homossexual, a gente fala da orientação do desejo por uma pessoa do mesmo sexo. Eu acho que tem 2 elementos aí que são importantes. Primeiro, a maneira como a família trata a questão. Então, se houver influência da religião, né, que é uma coisa demoníaca, né, que a pessoa vai queimar no fogo do inferno, não vai entrar no reino de Deus, isso já torna esta orientação sexual mais problemática, tá? Se é uma vergonha social, então os pais não querem, né? Esse constrangimento na família também vai, né, tornar essa orientação complicada. O homofóbico é aquele que tem pavor, né, de pessoas que cometem o seguinte ato, né, que se relacionam afetivamente, sexualmente com pessoas do mesmo sexo, né? Então essa pessoa ela tem tanto medo, né, da prática como também das pessoas, né, que exercem essa prática. Difícil uma pessoa por conta própria procurar o consultório ou um atendimento porque ela é homofóbica. Difícil por quê? Porque a homofobia implica você ter uma crença, tá? Uma rigidez na sua forma de pensar, uma convicção de que aquele grupo de homossexuais é um grupo diferente de você, tá? E um inimigo nesse sentido, tá? Então, para que esta rigidez aconteça, as suas crenças precisam ser também muito rígidas. Então, sempre o outro tenderá a ser errado. Então, por exemplo, se houver uma discussão mostrando que a orientação homossexual ela é perfeitamente natural, né, essa pessoa não vai aceitar, porque as crenças são muito rígidas. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está em sofrimento e procura um atendimento psicoterápico, as crenças que ela tem estão fragilizadas, como se fosse uma rachadura ali, né? Então, aquilo que ela acreditava já não está surtindo o mesmo efeito, ela está sofrendo algum tipo de sanção social, amigos estão se afastando. Aí, por conta do sofrimento, ela é capaz de procurar alguém. Mas mesmo assim é difícil ela dizer, olha, vim aqui porque eu sou homofóbico e quero mudar isso. Se ela reconhecer, sou homofóbico e quero mudar isso, já metade do caminho tá alcançado, né? Então, é muito difícil, tá? Porque a pessoa precisa ter uma rigidez para manter, né, seu preconceito, né, o seu ódio, né, a um determinado grupo. Isso, no caso de homofobia, é muito mais acentuada. E é muito difícil a pessoa chegar sozinha a essa flexibilização. Não, o que tem é uma necessidade de você afastar aquilo que você aprendeu, né, nas suas relações, que é o seu grande inimigo, o teu inimigo da vez, né? Como a gente viu na época da Segunda Guerra Mundial, eram judeus, enfim, qualquer coisa que se afaste de um padrão normativo, que é o quê? Heterossexualidade, ser branco, tá? E essa pessoa precisa disso para se sentir incluída, o outro vai ser objeto do seu ódio. É porque emocionalmente dilui-se a responsabilidade. Então, aquilo que uma pessoa não faria sozinha, ela é capaz de fazer em alguma medida quando ela está em 5, 6, quanto mais for uma grande massa, aí que ela faz mesmo, né? Os linchamentos são isso. São pessoas que vão à igreja no final de semana, tá? Mas é capaz, no meio lá do grande grupo, de matar uma pessoa a pancada, tá? Então, quando você está dentro do grupo, dilui-se a responsabilidade. É aquela história, se os outros estão fazendo e querem fazer, então deve ser ok. Então, a reflexão moral, se existe, ela diminui, tá? E o grupo vai se tornando mais o quê? Animal no seguinte sentido, sem pensamento. Então, dá vazão aos afetos mais intensos. Então, se é ódio, não tem o pensamento para barrar. Porque já que o grupo está fazendo isso, tá? Você se libera, abaixa, então, a crítica, consciência crítica, e você age. Olha,
É difícil a gente falar de alguma regra, de generalizações, porque as pessoas são diferentes, mas a tendência é sempre isso. Porque aquilo que eu não aceito em mim, e tenho pavor dentro de mim, eu tendo a projetar no outro e acreditar que isso é do outro, tá? Então, o que eu faço? Uma vez que eu projeto alguma coisa que é minha, que eu não aceito, no outro, e vou o quê? Eliminar esse outro, é porque eu acredito que eu não tenho nada, que é o outro que tem.